Bom, gente, a proposta hoje é a gente conversar sobre esse tema e é sempre um desafio. Primeiro, porque ele é um dos pontos chaves para a gente entender muito dos fenômenos que acontecem no Espiritismo. É, de certa forma, uma das bases que nós precisamos compreender para poder compreender melhor o Espiritismo em si, os fenômenos espíritas e tantos outros assuntos que giram em torno dessa questão. E o Espiritismo nos traz muitas respostas às nossas dúvidas comuns quando nós entendemos a respeito do perispírito. Esse é mais um daqueles temas recorrentes que a gente sempre precisa conversar nas casas espíritas, porque ele desperta sempre ao mesmo tempo muita curiosidade, mas também muitas dúvidas. E é muito difícil a gente trazer um tema tão complexo para uma palestra pública, mas é sempre nosso dever estar trazendo assuntos e tópicos centrais do Espiritismo, não que a gente tenha tempo suficiente para poder ir tão profundo, tão detalhadamente e tirar todas as dúvidas que muitos esperam que talvez a gente possa responder, mas a ideia aqui hoje não é esse aprofundamento, e sim dar uma ideia, responder algumas dúvidas e, principalmente, despertar a curiosidade daqueles que desejam saber mais sobre o assunto e fazer, claro, aquele jabá dos cursos da casa. Porque é exatamente nos cursos da casa que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar sobre esses temas, sobre essas questões, tirar as dúvidas que com certeza vão estar na cabeça de cada um de vocês quando a gente vai falar sobre esse tema. Então, a ideia hoje é apresentar o tema para quem está escutando pela primeira vez, para quem está iniciando os seus estudos na casa, como o grupo D1 agora, que está começando com o estudo do Livro dos Espíritos. Peço até a paciência para os veteranos, né? Porque não vai ter novidade nenhuma para nós que estamos aí há longo tempo estudando, mas todos nós reconhecemos a importância do tema e o quanto ele pode nos auxiliar a compreender de forma mais profunda aquilo que os espíritos superiores tentam nos ensinar, né? Então, hoje nós vamos conversar a respeito do perispírito, tá? Perispírito. E quando a gente fala, né, quando a gente traz esse tema, é muito comum a gente olhar assim para a carinha de todo mundo, e aí de cara a gente já percebe quem que é novato, quem está vindo pela primeira vez, porque a gente passa os olhos e vê aqueles olhares assim, sabe? Desconfiados, pensando, né? Na cabeça deles a gente já consegue saber até o balãozinho assim pensando, hein, que coisa é essa aí? Já vem esse cara aí com esses nomes esquisitos. Todo mundo às vezes meio desconfiado, né? Mas eu quero tranquilizar vocês, tá? Apesar dos nomes assim um pouco estranhos, não é tão difícil compreender não, é simples, né? Então tá, daí, né? Vamos direto ao ponto. A pergunta: o que é perispírito? Né? E para a gente entender o que é perispírito, a gente vai recorrer, claro, ao Livro dos Espíritos. Lá na pergunta de número 93, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretende alguns, está sempre envolto em uma substância qualquer? E aí os espíritos vão responder para Kardec: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, os espíritos confirmam a ideia de que o espírito ele possui um revestimento, uma coisa que o cobre, né? E que essa coisa que o reveste é feito de uma substância vaporosa, essa palavra que ele usou, né? Uma substância sutil, uma substância delicada. Ela é delicada, mas ela também
não é porque ela é delicada que ela seja delicada ao ponto de fazer, né, que seja grosseira sobre o nosso ponto de vista. Ou seja, para os espíritos, essa substância ela ainda é grosseira do ponto de vista deles, desencarnados. Mas, para o nosso ponto de vista de encarnados, é uma substância vaporosa, sutil. Entende? Ele está falando sobre as duas perspectivas. A perspectiva de quem está encarnado e de quem está desencarnado. Para quem está encarnado, essa substância é sutil. A gente não percebe. Ela é muito delicada. Mas para quem está desencarnado, essa substância, ela ainda assim é algo que pode ser considerado grosseiro. Principalmente onde nós estamos atualmente, no nosso planeta Terra. Ok? Verdade, Charles. As palavras dizem muito, né? Então, repetindo, porque quem está na internet às vezes não escuta, quem faz o comentário, Charles lembrou muito bem que eles usaram a palavra vapor porque era o melhor termo que eles podiam utilizar na época, né? Hoje, talvez, poderíamos utilizar o termo energia, né? Algo mais sutil que traduz melhor essa ideia, e mesmo assim ainda não é a melhor palavra, como a gente vai ver daqui a pouco. Entendeu? Nos faltam muitas vezes palavras para definir termos que nos escapam à compreensão como seres humanos encarnados aqui na Terra nessa situação de matéria ainda grosseira. Ok? Mas o interessante dessa pergunta de O Livro dos Espíritos é que Kardec faz um comentário. E esse comentário, ele é muito valioso para a gente entender a respeito do perispírito. Kardec vai fazer o comentário e vai falar o seguinte: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Kardec era um professor, gente, um cientista, um homem estudioso. Então, na sua didática, ele estava fazendo uma comparação magnífica ali com os termos da biologia, da botânica. E nós, eu tenho que confessar que gordinho só sabe dar exemplo de comida, né? A melhor comparação que a gente pode trazer aqui para a gente entender essa ideia é o amendoim. Por quê? Lá no amendoim, nós temos uma estrutura, aquela estrutura mais externa, aquela casca dura, aquela casca fibrosa, aquela que a gente tem que quebrar, né? Aquela que protege a semente. E quando a gente quebra aquela casca, a gente tem que tirar aquela casca externa para fazer aquelas delícias que a gente sabe muito bem, pé de moleque, paçoquinha e por aí vai. Eu falei gordinho, só pensa em comida, gente. Ai, que fome. Deixa eu beber água aqui. Vamos voltar para o amendoim. Calma lá. Nós queremos falar sobre perispírito. Então, a gente tem que quebrar aquela casca grossa do amendoim para a gente poder acessar ali a semente. Mas quando a gente quebra aquela casca, mesmo assim ela está em volta. A semente ela tem uma casquinha mais fina envolvendo ela. Que aí a gente vai ter que torrar lá para ela sair e tudo mais, né? Então, aquela casca mais suave, mais fininha, ela, quando a gente remove ela, aí a gente vai ter acesso à semente propriamente dito, né? Se a gente puder fazer uma comparação com nós, seres humanos encarnados, seria mais ou menos assim. Nós temos o nosso corpo físico de matéria grosseira, que seria essa casca externa do amendoim. Nós temos depois, então, envolvendo o espírito, que é a semente, aquele envoltório mais sutil, aquela casquinha mais fininha. E depois, o espírito propriamente dito, né, nesse símbolo aí, como a semente do amendoim. Deu para entender? Então, essa seria uma comparação mais grosseira para a gente entender o que seria, então,
o perispírito, que é essa camada que envolve o espírito, né? E que está aí, né? Revestindo o nosso ser imortal. E aí, de repente, a gente já olha assim alguns que podem estar pensando assim de forma muito apressada e já falar: ah, então esse treco de perispírito é invenção do espiritismo, né? É a gente que inventou esse negócio, né? E é claro que não. Nós não inventamos nada disso. Esse conhecimento a respeito dos corpos espirituais já está na humanidade há muito tempo, gente. Esse conhecimento, principalmente ali nas doutrinas orientais, já é, milenar. E até mesmo na nossa Bíblia judaico-cristã, a gente vai ter muitas referências a respeito do tema. E uma das mais clássicas é de Paulo, lá na carta 1 aos Coríntios, que ele fala ali de forma muito clara: semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, Paulo está trazendo ali a ideia muito clara de que o espírito ele também possui um corpo, e é um corpo espiritual. Porque muita gente, até hoje, acredita que a gente vai lá para o céu com tripa e tudo. Não, a gente não vai levar o corpo de carne. Nós vamos levar um corpo sim, mas é o corpo espiritual. Entende? Então, o que Kardec fez, ele foi criar o termo perispírito, em analogia à botânica, né, permitindo que os espíritos pudessem nos esclarecer melhor a respeito desse assunto. Ok? Então, olhando para vocês, tá, e daí? Né? E daí, gente, é o seguinte, agora a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque sabendo disso, eu tenho, assim, uma má notícia para dar. Tá? E aí muitos de vocês já estão assim, então tá bom, manda. Porque, gente, dá trabalho para cuidar do corpo físico, não dá? A gente sofre. É exercício, dieta, sono adequado, procedimentos de higiene diários. Espero que sejam diários para a mãe de vocês. As mulheres, então, nem vou entrar no tópico, sofrem mais ainda. Né? Então dá trabalho, gente. Dá trabalho cuidar do corpo físico, não dá? Só que a má notícia, gente, é que a gente tem mais um corpo para cuidar, além do corpo físico. E eu digo desde já, esse segundo corpo, ele ainda é mais importante do que o corpo físico, tá? E a essa altura eu já vejo muitos assim, né? Já está se queixando, porque eu já penso por mim, né? Eu já não estou cuidando nem do físico direito, meu Deus. Eu vou ter que cuidar de outro corpo. E esse corpo ele ainda é mais importante, né? Por quê, meu Deus? Por quê? E a resposta é muito simples, gente. É muito importante a gente cuidar deste segundo corpo, porque é com ele que a gente vai chegar do lado de lá. O físico a gente não vai levar, não. A gente tem que cuidar do corpo físico? Tem. Dá uma trabalheira danada? Dá. E a gente se esforça, tenta, né? Corta a unha, corta o cabelo de vez em quando, que faz a barba e tal, para os homens, né? Mas a gente não vai levar esse corpo. E aquele que a gente vai levar? Será que a gente está cuidando? Deveria, porque é esse que a gente vai levar. É esse que vai nos acompanhar na vida do além. E se a gente chega com esse corpo lá em frangalhos, gente, vamos ter problema do lado de lá. Entende? Esse que é o problema. E isso vai nos recordar um ensino muito valioso de nosso Mestre Jesus. Porque ele mesmo vai fazer referência a isso lá na parábola. Estou igual Cebolinha, né? Parábola do festim de bodas. Jesus deixa muito claro lá, sem a gente aprofundar na parábola em si, ele deixa muito claro que é importante cuidar dessa veste do Espírito. Porque se a gente não cuidar dessa veste do Espírito, a gente vai ter problema.
Lá na parábola, aquele convidado que chegou lá nas bodas nupciais, sem a vestimenta adequada, o que aconteceu com ele? Foi amarrado pelas mãos e pelos pés e jogados nas trevas exteriores, onde vai ter prantos e ranger de dentes. Meu Deus do céu, por causa de uma roupa. Se a gente entender literalmente, né, fica difícil entender. Ele não está falando de roupa, gente. Ele está falando da roupa do espírito. Está falando do corpo espiritual. Para a gente participar desse banquete divino, para a gente desfrutar. O que é um banquete, gente? Olha o gordinho de novo com comida, né? Quando a gente pensa em banquete, o que a gente pensa? Plenitude, satisfação, né? É bom, não é? Por isso Jesus usou o banquete como símbolo. Porque nos traz essa ideia de saciedade, plenitude, satisfação. Para eu sentir, para eu poder participar desse banquete, eu preciso me preparar adequadamente. Então Jesus está fazendo a analogia de eu me sentir pleno, completo, saciado, com o devido preparo da roupa do espírito, do meu corpo espiritual. E o que acontece se eu não estiver preparado? Vai amarrar a mão e o pé e vai ser lançado para as trevas exteriores. Gente, que analogia mais clara que essa, de que amarrar a mão e pé é encarnar? Porque o espírito está lá livre, leve e solto. Você vai ter que grudar ele de novo num corpo de carne pesado, que dá trabalho para cuidar. E vai mandar a gente de novo para a terra, que é um mundo de provas e expiações. O que mais tem aqui é pranto e ranger de dente. Dá para entender agora o que é amarrar a mão em pé? Porque eu não preparei meu corpo espiritual, vou ter que voltar para preparar de novo. Vou ser amarrado pela mão, pelos pés, vou reencarnar. E lá, no mundo de provas e expiações, não tem outra coisa, meu filho, a não ser pranto e ranger de dentes. Faz sentido? Então, sem a gente, né? A ideia é mostrar que Jesus já nos alertava. E agora, então, que a gente já entendeu que nós temos um corpo espiritual e que a gente precisa cuidar dele, a gente precisa entender agora alguns detalhes mais superficiais a respeito desse tal perispírito que vai nos ajudar nesse processo de cuidar dele, tá? Então, vamos entender melhor um pouco desse processo? Vamos lá. Vamos entender o seguinte, basicamente, para a gente começar a compreender essa natureza do perispírito, algumas de suas características, algumas de suas propriedades, a gente tem que lembrar que o Espiritismo nos ensina que no universo existem apenas 3 coisas, gente. É muito simples. Existe Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criador de tudo. E ele criou apenas 2 coisas, espírito e matéria. O resto é combinação e derivação disso. Tenho certeza que o Johnny falou muito disso no livro A Caminho da Luz, aí, que ele está tentando fazer a passagem. Então Deus criou apenas espírito, matéria. O resto, combinação, variação de tudo isso. Ok? Acontece que espírito e matéria são 2 coisas muito distintas entre si. Elas não se misturam de forma direta. Não dá para você colocar as 2 juntas se não tiver um intermediário no meio. Precisa de uma colinha. A gente precisa arrumar uma fita dupla face que possa colar de um lado com o espírito e do outro lado com a matéria grosseira. A gente sabe hoje, a essa altura da ciência humana, que a matéria ela assume diversas características e estados físicos. Então, quando a gente vai estudar lá na escola os estados físicos da matéria, nós aprendemos sólido, líquido, gasoso, por isso que lá os espíritos falaram em vaporoso, né? E hoje a ciência nos traz outros estados ainda mais sutis da matéria. E a gente se surpreende ao relacionar a matéria à própria energia em si,
que ainda assim é matéria, mas num estado ainda muito mais sutil. E por aí vai. Então a matéria ela pode ser desde um aspecto mais assumir um aspecto mais grosseiro, que é esse da matéria sólida que nós podemos tocar, mas ela pode assumir toda uma característica de matéria mais sutil, muito mais sutil, que vai além da energia, vai além do plasma e outros estados físicos que sequer ainda nós conhecemos. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque é isso a fita dupla face. A matéria ela consegue ser sutil ao ponto de conseguir se ligar, de um lado, ao espírito, e grosseira o suficiente ao ponto de se ligar ao corpo físico. E é aí que entra o papel do perispírito. Porque o perispírito faz parte dessa substância material que nós chamamos fluido universal, que pode assumir toda essa gama de características, desde o mais sutil até o mais grosseiro. Então, o perispírito é exatamente essa substância que, de um lado, pode se ligar ao espírito e, do outro, se ligar ao corpo físico, sendo esse elemento de ligação entre o espírito e matéria. Está muito complicado para entender até aqui, gente? Está tranquilo, né? Tem os cursos da casa, lembra? A gente vai aprofundar tudo isso aí nos cursos. Aqui é só para dar uma palhinha. Então, gente, o que a gente quer dar aqui é a ideia de que o perispírito é esse elemento de ligação entre espírito e matéria grosseira, ok? A ideia é essa, é o elemento de ligação. Porque ele é feito de uma matéria que, de um lado, ele é sutil o suficiente para ligar ao espírito, do outro lado, ele é grosseiro o suficiente para se ligar à matéria. Esse é o conceito que nos basta por agora. Ok? Um outro conceito que a gente precisa ter claro também é o seguinte. Quando a gente fala de espírito, perispírito e corpo físico, a gente não deve pensar em uma coisa dentro da outra absolutamente. Como se fossem aquelas bonequinhas russas que você encaixa uma dentro da outra, né, de forma absoluta. Não. Essa não é a ideia correta. Por quê? Porque o espírito ele não está preso dentro do perispírito e o perispírito não está preso dentro do corpo físico, como a gente pode ver um passarinho preso na gaiola. Não é assim. A gente deve imaginar essa relação entre espírito, perispírito e corpo como se fosse uma lâmpada. A luz não está presa lá dentro da lâmpada. Ela se irradia. Ela pode se irradiar para além dos limites do bulbo da lâmpada, do vidro da lâmpada. Não é verdade? Então, a mesma analogia a gente deve ter em relação ao espírito. O espírito pode se irradiar para além do perispírito. E a mesma lógica vale para o perispírito. O perispírito também não está preso ao corpo físico, ele pode se irradiar para além do corpo físico. Ok? Então, essa é uma propriedade importante que a gente precisa ter em mente. Não estão presos dentro um do outro. Eles podem se expandir, eles podem se irradiar, e isso explica muitas coisas. Tá? Olha o pessoal do D2 fazendo assim, ó. Livro dos médiuns. Tá? Fenômenos mediúnicos. E por aí vai. Tá bom? Isso explica lá sonhos, né, desdobramentos, o porquê que a gente, né, durante o sonho, vivencia ali muitas coisas, e quando volta, vira uma salada de fruta. Né? Tudo isso pode ser explicado por essa relação e esse entendimento das propriedades do perispírito. Ok? Tá tranquilo até agora? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções do perispírito. Tá? São várias funções. E, de forma didática, a gente vai falar algumas, vai citar as referências, para quem quiser anotar. Algumas delas nós vamos só pincelar e nós vamos dedicar um tempo maior a outras que nos são mais importantes neste momento agora. Tá bom? Então tá. Uma das funções que nós mencionamos aqui já do perispírito é ser esse elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Ou seja, é esse elemento que faz espírito e matéria se unirem. Ok? Uma outra função muito importante
é a função de identificação do espírito. Porque o espírito, que é um ser abstrato, imaterial, para ele poder assumir uma forma que possa ser identificável por outros, no nosso patamar evolutivo, ele tem que assumir uma forma. Porque se aparecer só uma luz na sua frente, você não vai saber quem é. Mas se essa luz toma uma forma, você consegue reconhecer essa forma. Então, o perispírito é exatamente esse instrumento que o espírito pode utilizar-se para poder se identificar, mostrar a sua forma. Quanto mais elevado o espírito, maior a sua possibilidade de manipular a sua própria aparência. A boa notícia é essa: quando a gente evoluir, não vai precisar de Ozempic, não vai precisar de plástico, não vai precisar de nada. Você vai lá, só plasma um corpo perispiritual nos trinques, né? Essa é a boa notícia. Mas a má notícia é que o espírito inferior não consegue, não. Então, se a gente chegar lá em frangalho, vai ser aquilo ali mesmo. Tá bom? Então, vamos tratar de evoluir rápido. Então, o perispírito é essa ferramenta que nos propicia a oportunidade de nos identificar no patamar evolutivo que nós estamos. É claro que lá para frente aí é outra história, vão ter outros sentidos que nós vamos, né? Mas eu estou falando para a nossa realidade de agora. Tá? Lá para frente está muito lá para frente, deixa lá para frente que nós vamos descobrir. Então, por agora, o perispírito tem essa função muito importante de identificação e individualização do espírito. Ele também tem um aspecto muito importante como órgão sensitivo do espírito. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Ele também tem uma outra função, que é a função de organizador do corpo físico. Ele é como um molde para que o corpo físico possa ser formado quando a gente encarna. A gente também tem a esperança de falar sobre isso ainda hoje. Tá? E a última função, dentro desse quadro didático, seria a de sustentadora da vida celular. Uma verdadeira bateria que nós temos enquanto encarnados. Ok? E aqui a gente, né, tem aspectos que nós não vamos aprofundar no dia de hoje, porque o tempo não nos permite, gente. Eu vou concentrar em apenas duas aqui que nos tocam direto, e essa daqui é uma dessas que eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Porque tem a ver com passe, tem a ver com transfusão de energia magnética animal, tem a ver com chakra, tem a ver com centros de força, tem a ver com aura e tantos assuntos que vocês vão poder estudar melhor nos cursos. Não é hora da gente, né, falar sobre isso aqui, não dá tempo, tá bom? Então, hoje, nós vamos concentrar aqui na função sensitiva e nessa função de modelo organizador, que nos toca mais de perto para a gente compreender a importância que é a gente cuidar desse corpo físico, tá bom? Mas fica aí já o convite para os cursos da casa. Não tem jeito, tem que fazer propaganda, porque é a oportunidade, gente, é lá que a gente vai ter oportunidade de aprofundar, tá bom? Então, sabendo dessas informações, vamos falar então da função sensitiva, vamos falar um pouco mais dela, né? Para a gente entender isso, ó, no nosso corpo físico, todos os estímulos do mundo material que nos chegam são captados por nossos órgãos do sentido. Todos nós temos aí olho, nariz, né, os receptores táteis na nossa pele, né, todos os órgãos dos sentidos captam esses estímulos do mundo material e transmitem, então, esses estímulos para o nosso cérebro de carne do corpo material para ser processado. Bom, o que acontece então? Do nosso cérebro carnal, essas impressões elas são passadas a esse cérebro periespiritual do corpo espiritual que nós temos. E este cérebro do corpo periespiritual que vai transmitir essas sensações para o ser espiritual que somos. Porque como um estímulo grosseiro do mundo material vai poder chegar lá no espírito? Precisa fazer esse caminho. E o intermediário nesse caminho é o perispírito.
Então, o perispírito, esse corpo espiritual, ele tem toda uma estrutura para poder fazer essa transmissão dos estímulos do corpo físico até chegar no espírito propriamente dito. Só que, de forma semelhante, o espírito ele também precisa manifestar as suas vontades, os seus desejos, as suas reações, para que aquilo se concretize no plano material. Então, o caminho inverso, ele também acontece. Então, de maneira semelhante, o espírito manifesta a sua vontade ou a reação a esses estímulos e vai transmitir, então, ao perispírito, que vai transmitir ao corpo físico, e o corpo físico executa aquela função. Deu para entender ou está muito complicado, gente? Então, o perispírito ele tem essa função sensitiva, esse elo de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele faz essa ponte de conexão dos estímulos do mundo material para o nosso espírito e a resposta do nosso espírito para o mundo material. É uma via, né, de mão dupla. O espírito e o corpo físico, e no meio o perispírito, como essa via de mão dupla de estímulos, né, e de respostas. E para alguns, assim, esse cara já está viajando na maionese, gente. E eu falo, não, pera aí, gente, deixa eu explicar. Vamos tentar entender melhor isso aqui. Nossa, não era para aparecer isso não, mas vamos lá. Era isso aqui, ó. O que eu quero passar para o dia de hoje é isso. Ó, o espírito, né? Nós temos lá no espírito os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Imagina que esses pensamentos e sentimentos estão em desarranjo. Estão atrapalhadinhos. Estão com encrenca, como gosta do Alberto Almeida falar, né? Estão encrencados. Imagina que esses pensamentos estão desorganizados, estão, né, encrencados. O que vai acontecer? Esses pensamentos eles vão passar para o perispírito. E o perispírito ele vai estar em desarranjo, assim como os sentimentos e os pensamentos do próprio espírito. E o que acontece, então? Do perispírito, esse desarranjo vai para o corpo físico. E acontece que a gente falou que é uma via de mão dupla, não é? Então, um corpo físico em desarranjo, ele vai afetar o perispírito, que também vai se desarranjar. E isso vai chegar como impressão negativa para o espírito, que também vai se desajustar. Estão entendendo onde a gente quer chegar? E isso pode virar um ciclo. Ou seja, uma coisa alimenta a outra. Um desarranjo fora alimenta um desarranjo dentro, um desarranjo dentro alimenta uma coisa fora. Isso é um dos processos clássicos das doenças. Já ouviram falar em doenças psicossomáticas? Como que elas aparecem? Como uma depressão afeta a saúde do corpo físico? Já perceberam quando a gente fica com raiva, não dá uma tremedeira, dor no estômago? Tem gente que tem que correr para o banheiro, dor de barriga, dor de cabeça. Sim, como é que um sentimento produz um efeito físico no seu corpo biológico? O caminho é esse. Agora, a gente está falando dos negócios ruins, porque os negócios ruins nos tocam de perto. Mas lembra que isso vale para os bons também. Um sentimento de alegria, um sentimento bom, um sentimento no bem, vai produzir impressões benéficas. Então, vale para os dois lados. É isso que a gente quer ressaltar. Então, gente, nossas atitudes materiais influenciam no nosso espírito e os nossos pensamentos e sentimentos influem no nosso corpo, né, no nosso corpo físico. É uma mão dupla. É um caminho que funciona para os dois lados. Deu para entender essa parte? Tá tranquilo? Então, ó, tá vendo por que a gente tem que cuidar desse segundo corpo? O nosso pensamento é importante, nossos sentimentos são importantes. O que a gente faz com o nosso corpo é importante para o nosso espírito. O que a gente sente é importante em relação ao nosso corpo. Tudo é importante. Então, a ideia é essa. Vamos falar um pouco da função organizadora, que também é importante a gente falar um pouquinho. A gente falou que o perispírito ele funciona como esse modelo, esse organizador biológico.
É o perispírito que vai aglutinar a matéria do plano físico, né? E isso é muito importante para o nosso processo de encarnação. O que a gente quer dizer é que o perispírito ele funciona como se fosse uma forminha, gente. É um molde. É um molde que vai ser copiado no processo de formação do nosso corpo físico. O nosso corpo físico é construído seguindo um molde. Que molde é esse? Nosso corpo espiritual, nosso perispírito. Tá? Então é ele que vai determinar as nossas linhas morfológicas, nossas linhas hereditárias, tudo isso. Tá? E por que isso é importante, gente? A ciência está chegando lá para explicar isso. Eu acho legal quando a gente vai estudar ciência, porque a ciência também cria uns nomes maravilhosos. E quando a gente vai estudar, por exemplo, quem é da área da biologia aí vai lembrar disso, quando a gente vai estudar embriologia, genética, tem algumas coisas lá que são muito interessantes da gente estudar. E a ciência nos traz algumas pistas a respeito desse modelo organizador biológico. Eles chamam assim, né? Que nome bonito, né? Modelo organizador biológico. E a gente espírita vai falar, a gente já sabe disso, ó, desde 1800, chama perispírito. Isso aí. Mas eles gostam de chamar de modelo organizador biológico. E aí tem algumas coisas interessantes para a gente falar da ciência em relação a isso, né? Porque, por exemplo, todos nós sabemos que nosso corpo renova as células de tempos em tempos. Entendeu? Como é que sua célula de pele sabe que tem que virar célula de pele? Como é que sua célula de intestino sabe que tem que ser célula de intestino? Como é que sua célula do olho sabe que tem que ser célula do olho? Ela sabe porque ela está seguindo um molde, um modelo organizador biológico. Isso a embriologia nos fala. Isso a ciência já nos traz o conceito. Tanto é que o cientista é uma coisa maravilhosa, eles fazem cada coisa maluca. E tem estudos, por exemplo, que pegam lá o embrião. Pega lá o embrião em desenvolvimento, com aquelas células que, teoricamente, podem virar qualquer coisa, porque elas são pluripotentes naquele estágio de evolução. E aí a bela ideia do cientista é o seguinte, vamos pegar essa célula aqui do intestino e vamos colocar lá no olho. E vamos pegar uma lá do olho e vamos colocar no intestino. E aí, quem sabe, não vai nascer um intestino no olho e um olho no intestino. A ideia do cientista é assim, é curiosidade, ok. É o que eles fazem, e graças a Deus eles fazem isso. É assim que a gente aprende. E aí, que legal, eles descobriram que não é assim que acontece. Não nasceu olho no intestino, nem intestino no olho. O que aconteceu com aquela célula, gente? Ela regrediu ao modelo pluripotente, né? Ela regrediu aquele modo que ela poderia virar qualquer coisa, e de lá ela seguiu o molde natural de todas as outras e virou intestino no intestino e olho no olho. O que aconteceu? Ela seguiu o modelo organizador biológico. Não adianta você tirar ela do lugar, ela vai seguir o molde. Entende? Tem outras também relacionadas à genética que é muito interessante. Quando a gente está estudando genética, a gente sabe que nós temos os genes. E existem os genes que são chamados dominantes e os genes que são chamados recessivos. O que é isso, gente? É o seguinte, gene dominante é o que sempre aparece, ele manifesta a característica. O gene recessivo, ele só manifesta a característica se ele tiver em par com outro, porque a gente tem um do papai e um da mamãe. Então, para o recessivo aparecer, você tem que ter um recessivo do papai e um recessivo da mamãe, só assim que ele aparece. O dominante, se ele aparece de qualquer jeito, aquela característica. Então, os cientistas estavam estudando as moscas de fruta. Agora é época de moscas de fruta, né? Ô bichinho chato. Tá. E a característica de ter olho, tô acabando, o frio acaba com elas, né? Graças a Deus, ô mosquitinho danado. Ele quer entrar dentro da gente de qualquer jeito, você já percebeu? É nariz, olho, boca, ele quer entrar dentro de você. Quer te possuir. Bom, essas mosquinhas têm uma característica que é olho, né? Ter olho é uma característica dominante. Por isso que a gente sempre vê moscas com olho. Mas existe uma deformação genética nessas mosquinhas que faz com que elas tenham um gene recessivo, né? E que se tiver dois genes recessivos, elas não formam olho. São mosquinhas sem olho. E qual que é a grande ideia que os cientistas fizeram? Vamos cruzar aqui mosca sem olho, por várias gerações. Porque a ideia vai ser que todas as moscas vão ser sem olho, né? Gente, não é que aconteceu lá, depois de uma geração, duas gerações, apareceu mosca com olho. O que causou essa mutação? Quem que estimulou essa
mutação nas moscas sem olho. Porque nas leis da genética, recessivo com recessivo é só recessivo. Algo estimulou uma mutação que o gene se transformou em dominante e as voltaram a ter olho. Modelo organizador biológico. Então, o perispírito, para nós espíritos, a gente responde muitas coisas em relação a isso. Né? E o que a gente quer falar com tudo isso? A gente quer dizer que o espírito, ele produz marcas no perispírito. E o perispírito vai traduzir essas marcas no corpo físico. Então, a memória do espírito, ela reflete no perispírito e vai marcar o perispírito. Então, à medida que eu estou lá pensando, sentindo, eu estou marcando o meu perispírito. Eu estou produzindo marcas no meu perispírito. E como o perispírito ele é o molde, ele é uma forma, se eu estou com aquela forminha naquele formato ali, se eu começo a transformar a forminha e acabo deformando ela para ter outro formato, o que vai acontecer com o resultado final? O resultado final vai ser um corpo físico diferente. Então, essas marcas que a gente vai produzindo no perispírito, elas vão ser copiadas na produção do corpo físico. E por que eu estou falando esse monte de coisa, gente? Eu acho que nessa altura tem muita gente já perdido aí, não sabe nem o que eu estou querendo dizer. Calma, eu só estou querendo dizer o seguinte. Por causa dessa posição intermediária que o perispírito tem, ele permite a manifestação da lei de causa e efeito. Aquilo que muitos às vezes chamam de karma. Porque é uma verdadeira memória, que pode ser impressa em duas vias, né? Produzindo ali os estímulos físicos e espirituais e as alterações. Então, a gente consegue entender fenômenos como por que alguém nasce com determinada marca? Por que alguém reencarna e produz um corpo com determinada característica? Essas impressões estão gravadas no espírito, que refletem no perispírito, e o perispírito produz um corpo que reflete aquelas características. Entende? Então, aquelas características que a gente tem, que fala, puxa vida, ninguém na minha família tem isso. De onde apareceu? Da sua forma. Do seu espírito, que produziu uma forminha especial para produzir o seu corpo. Ok? É isso que a gente quer ressaltar. E qual que é a importância disso? Porque isso reflete para a gente, de novo, a importância de cuidar desse corpo espiritual que nós temos. É muito importante cuidar desse corpo. E o que a gente tem que fazer, então? Cuidar do corpo, claro, cuidar do corpo físico, porque interfere, mas a gente tem que cuidar do espírito também. Porque é uma via de mão dupla. Tanto o corpo vai influenciar no perispírito, quanto o nosso espírito vai influenciar no perispírito. A gente tem que cuidar dos dois. E como é que faz isso? Reforma íntima. É o que o pessoal está fazendo no D1. Estudando para fazer as transformações morais que precisa. A reforma íntima, gente, vai produzir efeitos no espírito, de melhores pensamentos e sentimentos. Isso vai refletir no perispírito. Assim como vai produzir melhores atitudes, melhores escolhas, que vai refletir no nosso corpo físico. É uma via de mão dupla. Entende? E como que a gente faz essa bendita dessa reforma íntima? Ah, gente, o único jeito é se esforçando. Tem dica? Tem uma dica. E a dica é de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai falar para a gente o seguinte, ó, todo dia, antes de dormir, faz algumas perguntas. O que você fizer, o que você fez e com qual objetivo agistes em tais circunstâncias? Fizeste alguma coisa que censurarias em alguém? Fez alguma coisa que não ousarias confessar? Se aprovesse a Deus te chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria o que temer diante de alguém? Examinai o que poderias ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra você mesmo. E fazendo essas reflexões, tente melhorar para o dia seguinte, fazer melhor no dia seguinte. A receita é essa. Não tem outro caminho. É o esforço do autoaprimoramento, melhorando os nossos sentimentos,
melhorando as nossas atitudes, escolhendo melhor, nós teremos melhores condições de apresentar uma veste adequada para o banquete espiritual que nos aguarda. A ideia é essa. Então, meus amigos, estudando o perispírito no dia de hoje, né, para a gente resumir tudo o que foi falado aqui, se a gente compreendeu a importância de cuidar do nosso perispírito, a gente vai entender que cada um de nós escolhe o que planta. A gente colhe o que planta, mas a gente escolhe o que planta. Então, que a gente faça com sabedoria, porque tudo tem uma consequência. E a partir do momento que a gente tem consciência disso, cabe a gente fazer melhores escolhas. Tá? Então, obrigado a todos pela paciência. Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Pai, pelas bênçãos e pelas oportunidades de seu amor infinito, que sempre nos produz condições para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos a essas oportunidades, para fazermos valer a pena o tanto que recebemos, o tanto que nos é investido em termos da espiritualidade em nosso benefício, que saibamos aproveitar a hora, neste momento, da oportunidade dessa encarnação, nesses momentos tão tumultuosos da transição planetária, Pai. Que saibamos fazer melhores escolhas, que saibamos, de fato, construir melhor essa veste espiritual para a vida que nos aguarda. Abençoe a cada um de nós nesses esforços. Ampare-nos em nossas fragilidades e fraquezas, dando bom ânimo, perseverança, para cada um seguir e se reerguer apesar dos erros. O Senhor abençoe cada um aqui hoje, seus familiares, amigos, todos que estão conosco nessa jornada, Pai. E como sempre, agradecidos estamos por todo o seu amor para com todos nós. Que assim seja.